ative o seja membro. Se quiser e poder assinar para ajudar o canal, eu agradeço. Boraya. Ela fica impressionada e se pergunta como é possível alguém ter os olhos vermelhos brilhantes. Ela vai andando até o prota e para na frente. Ela diz que deve ser a primeira vez dele ali, já que parece que ele não é dali, e pergunta seu nome. Ela se apresenta e diz que, se não for rude, gostaria de saber o nome dele. O prota fala seu nome. Ela pergunta se ele é um artista marcial. Ele diz para ela acreditar no que quiser e pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta se não há nada que ele possa dizer a ela. O prota pergunta se não foi ela que foi ali incomodá-lo. Chega um gado perguntando como ele pôde falar assim com ela e fala para ele pedir perdão. O prota olha para ele com uma cara séria e pergunta, perdão? Então o cara fala para ele se ajoelhar e falar que sente muito, e se não fizer isso, ele não pegará leve. O prota pergunta o que ele vai fazer e diz que não importa o quão cego possa ser, ele deveria ser capaz de reconhecer o oponente mais forte. O cara fica irritado e pede para outro figurante pegar a espada dele. Pergunta como o prota ousa zombar dele e diz que ele pagará por seu atrevimento. Ele ataca o prota. Os outros figurantes então o incentivam, o prota desvia do ataque. O cara fica surpreso pelo prota ter desviado e se pergunta se ele se afastou apenas o suficiente para não ser cortado. O cara fica ainda mais irritado e começa a soltar uns raios amarelos. Ele arma um ataque. Um figurante fala que aquela é a técnica da espada trovejante da seita King Mingo e diz que essa técnica maligna é feita de 7 golpes poderosos. O cara se prepara e ataca novamente. O prota desvia e começa a andar. O cara fica sem entender nada, ataca de novo só que pelas costas. Ele ataca incessantemente o prota, que dá a impressão de que ele nem está desviando, apenas andando tranquilamente. O prota para na frente da mulher, que fica já toda interessada nele. O cara aparece novamente tentando atacar pelas costas. O prota olha para ele e pergunta se ele só consegue fazer isso. Com apenas 2 dedos pega o figurante pelo queixo e afunda a cara dele no chão com uma violência linda de se ver. Ele volta a olhar para a mulher. A mulher diz para ele liberar a raiva. Os outros vão interromper, mas ela não deixa. A mulher diz que ele não é uma pessoa má, só está agindo porque está preocupado com ela. O prota diz que uma pessoa deve sempre se responsabilizar por suas ações. Ela diz que ele está certo, mas gostaria de se responsabilizar por aquilo. O prota pergunta se ela vai tomar o peso da responsabilidade dele. Os gados ficam indignados, eles preferem lutar com as vidas deles em jogo do que permitir que ela faça isso. Em seus pensamentos, o prota fala que ela é boa e sabe como tirar vantagem de tudo que possui. Eles trocam olhares, corta para uma vela e o prota está em uma cama com uma mulher deitada. A mulher pega o braço dele e vemos quem é. Cara, esse prota está foda, já pegou 2 em 32 capítulos, o mano cobrinha é fera. Ela pergunta se ele pode fazer um favor para ela. Ela diz que não deve ser difícil para ele. Ele manda ela dizer o que é. Ela diz que é para o prota ir para a montanha Namo e matar o líder da seita do trovão. Ela diz que há pouco tempo o líder da seita pediu em casamento e ameaçou ajudar a seita Kingshin se ela recusasse. Como resultado, eles estão passando por dificuldades. O prota responde que não tem conexão com o negócio dela e se eles acabarem não será problema para ele. Ele diz que ela deveria saber que isso é irrelevante para ele. Ela diz que se ele for matá-lo, ela informará a tia dela da seita Imei para que ele seja recompensado. O prota pergunta quem exatamente ela é. Ela diz que é a líder da seita Imei, a anciã do florescer, a velha mestra Jun e vai sua tia. O prota fica feliz com a surpresa. Aparece a montanha Imei, e a mulher que veio no barco com o prota e outro cara que deve ser do grupo dela estão subindo as escadas. O cara diz que a vista da montanha Imei é muito boa, algo bom para se gabar. Fala também que eles não só podem perder a guerra contra a seita Kingshin e seria horrível para eles terem sua seita principal expulsa da montanha Imei. Eles chegam na seita, aparece a Kaolha, a Seohan e a anciã. Ela pergunta o preço do grupo de mercenários deles. A mulher diz que 50 mil niangs de ouro devem ser o suficiente. As outras pessoas da sala ficam indignadas e bravas pela quantia pedida. A anciã dá um grito de chega que faz um vento muito forte. Ela diz para eles não fazerem nenhum alvoroço, porque é irritante. Ela pergunta se eles acham mesmo que eles aceitaram aquela oferta. Ela diz que com 50 mil niangs de ouro eles podem recrutar vários grupos como o deles. A mulher responde que não há outros grupos tão fortes como o exército das nuvens negras. A anciã pergunta se eles não aceitarem pagar aquele preço. A mulher fala que talvez os outros membros do grupo já tenham chegado na montanha Kingshin a essa altura. A anciã brava pergunta se é uma ameaça e ataca eles. Alguns raios atravessam eles. Eles foram feridos, mas nada fatal.
A anciã diz para eles falarem verdade e pergunta se eles acharam mesmo que ela daria 50 mil niangs de ouro. E manda eles falarem verdadeira quantia. A mulher, em seus pensamentos, diz que a líder da seita Mei está realmente em outro nível. Diz que a pressão foi absurda. Ela diz para a anciã que eles são uma força livre. Eles vão para quem pagar mais. Quem der o maior valor, nem que seja apenas um niang a mais, os terá. Como eles não estão dando um preço, a anciã presume que eles estão fazendo o mesmo com a seita Qingshen. Em seus pensamentos, a anciã diz que a seita Qingshen está muito à frente deles, mas ela tem certeza que se contratar aqueles mercenários eles vão ganhar. Ela sente que é melhor cortar os dois pela metade ali, mas ela não sabe quando a batalha vai começar até sua seita precisar de mais números. Ela diz que eles são inteligentes e manda a Kaolha ir com eles. Ela concorda. Aparecem dois figurantes velhos, um falando, irritado, que não vai aceitar aquela troca. Ele pergunta quem jogaria dinheiro no lixo e fala que dizem que quem negocia com a seita Trovão perde todos os lucros. O outro pergunta como eles querem comprar seus grãos por tão pouco. O outro diz que espera que eles percam suas almas. Eles falam mais sobre a seita Trovão, que eles tinham muitos grãos estocados, e quem estava observando de cima era o Prota. Aparece o líder do exército das nuvens negras em seus pensamentos, e ele se pergunta se eles estão bem. Ele fala que está muito cansado de ficar no limite entre a seita Mei e Qingshen. Ele diz que quando acabar, deve mesmo considerar sua aposentadoria. O outro cara chega e o líder pergunta se ele já chegou. Ele diz que queria voltar no dia anterior, mas encontrou uma pessoa. Ele diz que foi a pessoa que ele encontrou e o seguiu até ali, e fala o nome dele. O mestre pergunta se é a pessoa que ele disse que possui uma aparência estranha, pergunta se ele encontrou no país Sichuan. O cara pergunta por que aquilo importaria, fala que aquilo não foi nada demais. O líder fala que tem alguma coisa incomodando ele, já que estão na fronteira entre a seita Mei e Qingshen. Ele está um pouco mais sensível. O cara fala que não deve ignorar a intuição dele e diz que vai mandar alguém ficar de olho no Prota. O líder concorda, e chega a mulher dizendo que tem visitas. O líder se apresenta às discípulas da anciã também. O líder diz que, por terem chegado duas pessoas de alto ranking da seita Mei, ele pergunta se isso quer dizer que eles estão dispostos a negociar com eles. A Kaolha diz que depende, se eles não estiverem tentando destruir sua seita com falso poder, eles estão dispostos a pagar bastante dinheiro para o exército das nuvens negras, para que eles possam se livrar da seita Qingshen. O líder diz que eles podem fazer isso acontecer. O líder fala para conversarem sobre os termos e fala para eles entrarem. A Kaolha está irritada, falando que é um absurdo. Eles querem direito ao comércio externo e que isso não faz sentido. Diz que, já que são mercenários, o preço deles deve ser em niangs e fala que a ganância deles está fora de controle. O líder diz que não acha que nada está fora de controle ali, pergunta se a seita Mei estar perdendo a guerra não é motivo suficiente. A Kaolha dá um soco na mesa que quebra. O cara finalmente abre aqueles olhos. O líder fala para fazerem assim, eles concedem permissão para o comércio no exterior, aí ele não vai mais cobrar os niangs de ouro, e nem equipagem pela mesa e o conjunto de chá. No lugar disso eles terão que os ajudar a encontrar um lugar para ficar nas planícies do leste. A Kaolha pergunta se é isso que ele queria, encontrar um lugar para ficar. Ele fala que ela já sabe que por serem um grupo de mercenários livres, nenhuma seita quer eles por perto. A Kaolha diz que a seita Mei pensa o mesmo. O líder diz que por isso mesmo eles vão ficar nas planícies leste longe da seita Mei. E pergunta se aquilo não seria ótimo para eles. Em seus pensamentos ela diz que se ela aceitar esses termos pode ser algo bom, mas não sabe se será um problema no futuro. Contudo, se usarem eles de escudo, suas forças serão gravemente enfraquecidas, restando apenas alguns vivos. Encontrar um lugar para ficar não será impossível. Se algo der errado ela mesma pode consertar, então ela diz que aceita os termos. O líder diz que negócio fechado, e comemora em seus pensamentos. Diz que se eles estivessem fazendo negócios com a seita Qingshen o negócio não daria tão certo. O líder pergunta se ela gostaria de escrever os termos. Ela diz que não precisa e que se certificará de manter sua palavra pela honra da seita Mei. Ele pergunta se elas vão voltar diretamente para a seita Mei e fala que eles podem reservar um quarto caso queiram passar outro dia ali. A Kaolha diz que ficará na casa das rosas brancas e fala que a dona do lugar é sobrinha dela. Então chega a mulher ofegante e gritando dizendo que é urgente. O cara muito puto pergunta que mesmo que seja um assunto urgente, por que ela está gritando assim? Então
Então ela fala que o vice-mestre do clã do Trovão foi assassinado. Ele pergunta se pegaram o assassino. Ela diz que acha que não é, que o clã do Trovão tem certeza que foi a seita King Shen. Aparece um cara e um figurante fala que eles estão recebendo visita dos anciãos do clã dos Trovão sem nenhum aviso prévio e estão completamente armados. Aparece um velho falando para o líder do clã do Trovão dizer o que vai acontecer com ele. O velho é o líder da seita King Shen. Ele pergunta por que ele trouxe tantos homens com aquele caixão ali. O líder do clã do Trovão fala que naquele caixão está o corpo do discípulo dele. O líder da seita King Shen diz que sente muito pelo que aconteceu com ele e pergunta qual a relação disso com sua seita para fazer tamanha comoção. O líder do clã do Trovão fica irritado e pergunta se ele está fingindo não saber. O líder da seita King Shen diz que não sabe e pergunta se agora ele vai falar o que aconteceu. O cara fala que vai mostrar e aparece o corpo do vice-mestre do clã do Trovão. O líder do clã do Trovão fala para ele olhar os ferimentos. Eles claramente foram feitos pela técnica dos 72 passos da espada da seita King Shen. O líder da seita King Shen fica em choque, se perguntando como isso é possível, e que realmente parece com alguém que foi atingido pela técnica dos 72 passos da espada da seita King Shen. O cara gritando fala que seu discípulo foi morto por essa técnica, e quem estiver por trás dessa atrocidade só pode ser a seita King Shen. Se não fosse o caso, ele não estaria assim. Em seus pensamentos, ele fala que eles devem ter percebido que eles estavam tentando apoiar a seita Emei casando o seu discípulo com a Casa das Rosas Brancas, e quando descobriram, a seita King Shen agiu primeiro. O líder da seita King Shen pede para outro se acalmar, mas o cara está irredutível. Ele diz que vai descobrir o que aconteceu, mas o cara fala que não tem nada para descobrir, já que ele está com a prova ali. Então aparece o ancião mais forte da seita King Shen, perguntando como ele ousa ir até a seita King Shen e os acusar assim, e fala que nunca irá perdoá-lo. O líder tenta pará-lo, mas não adianta, eles começam a luta. O ancião prepara um ataque e acerta em cheio o líder do clã do Trovão, que cai no chão. O ancião pergunta se ele acha que pode zombar deles, fazendo aquelas suposições estúpidas para os incriminar. O líder da seita King Shen vai perguntar por que ele estava lutando contra o cara ali, mas ele sai andando, falando que quanto mais pensa nisso, mais estúpido parece, e diz que podem investigar o que aconteceu depois que acabarem com eles. Em seus pensamentos, o líder da seita King Shen se pergunta quando o ancião ficou tão violento, fala que costumava ser tão frio, mas agora parece um homem louco. Os figurantes vão socorrer o cara e ele pergunta ao líder se é assim que a seita King Shen vai agir, reprimindo com força bruta para que ninguém possa reclamar. Um tempo se passa, o líder da seita King Shen fala para um figurante que assim que o mestre dele se recuperar, para dizer ao irmão Júnior ir falar com ele, e que eles também vão providenciar abrigo para os homens do clã do Trovão. O cara fala que sim, o líder chama outro cara e manda ele ir para Chengdu, falando que aquela situação não é comum. O cara fala que beleza. Voltando para a estalagem onde o prota está, aparecem dois figurantes andando. Um pergunta se a seita King Shen realmente matou o vice-líder do clã do Trovão, fala que eram só traços de uma arte marcial. O outro fala que não é para dizer apenas só, porque quanto mais forte a técnica, mais traços ela deixa para trás, e é impossível simular os traços deixados pela técnica dos 72 passos da espada. Eles continuam a conversa, um deles dizendo que teme ocorrer um banho de sangue em breve no castelo. Em um quarto ali, o protagonista está pensativo. Aparece a encantadora de gados perguntando como o prota fez aquilo. O prota pergunta o quê? Então ela fala que está falando do vice-mestre do clã do Trovão e pergunta o que ele fez para matá-lo e até mesmo fazer a ira King Shen levar a culpa. O prota se levanta, a mulher pergunta se ele não o matou, o prota pergunta se importa quem matou e que o que importa é que ele está morto, e pega no queixo dela. Ela concorda e diz que ele tem razão, eles iam se beijar, não fica claro se beijaram ou não. Ela diz que vai ser difícil encontrá-lo por um tempo, fala que vai receber uma convidada importante e que não pode continuar saindo. O prota fica curioso, então ela pergunta se não tinha falado para ele que a flor anciã da seita Emei é sua tia. Ela está vindo com uma de suas discípulas para a residência das Flores Brancas hoje. Ela diz que a tia dela tem uma personalidade exigente, então vai ter que cuidar dela pessoalmente. O prota pergunta por que a flor anciã foi ali, ela fala que foi porque ela contratou de um grupo de mercenários chamado Exército das Nuvens Negras. Diz também que eles são dos grupos de mercenários mais fortes e tem um líder muito inteligente. Em seus pensamentos, o prota pensa na Kaoya e pergunta quando ela vai embora. A mulher diz que ela vai passar algum tempo ali. Ela fala que ver sua tia vai ser bom, mas com certeza ela não quer ver a mulher que está vindo com ela. Ela se despede, o prota se pergunta se é a Sohan que está vindo. Em seus pensamentos, ele fala que se lembra dela ser fria e ameaçadora, enquanto ele ficar em Chengdu, eles podem acabar se encontrando em algum momento.
Ele fala que já que o vice-mestre do clã do Trovão morreu, a seita King Sheng provavelmente está em caos, e diz que vai esperar mais um pouco. Mostra como o Prota matou o vice-líder do clã do Trovão. Aparece o cara que o líder da seita King Sheng mandou para Chengdu e outro cara. Ele pergunta se o vice-mestre do clã do Trovão morreu ali. O cara fala que sim, diz que os traços podem ser um pouco irregulares, mas aquela com certeza é a técnica dos 72 passos da espada. Então outro pergunta se aquilo poderia ser feito por um desconhecido que aprendeu a técnica. O outro responde que gostaria de pensar nisso também. Ele pergunta se não seria impossível um desconhecido aprender aquela técnica que apenas alguns membros da seita podem aprender. O outro responde que a técnica já tinha sido vazada antes. O outro fala que aquela técnica só contém o estilo de espada. Se não aprenderem o estilo de respiração da seita, não serão capazes de extrair metade do poder da técnica. O outro questiona se teve ajuda de alguém de dentro da seita. O cara fala que então a história seria diferente, mas poderiam ter os analisados para copiar a técnica de respiração interna também. Em termos de eficiência, seria melhor apenas criar uma nova arte marcial. Ele fala que, de qualquer forma, não podem tirar alguma conclusão só olhando a cena do crime de cima e dá a ideia de tentar descobrir como o assassino se escondeu ali. O cara fala que beleza e vão tentar voltar pelo rastro dele. Em seus pensamentos, ele fala que é um assassino bem brutal e se pergunta se pode ser o assassino de 7 anos atrás, mas ele acha que não pode ser. Tem certeza que o assassino morreu. Aparece o pessoal da seita King Sheng andando para o lugar onde vão ficar. O cara nota algo e era o pessoal da seita Imei. Os dois lados ficam agitados. O que está comendo vai andando e fala com a Caolha. A Caolha pergunta o que ele foi fazer ali. Ela diz que de acordo com o apelido dele, Espada da Garça Branca, ele deveria viver nas montanhas como uma garça. O cara pergunta qual assunto urgente que fez ela ir ali precipitadamente. Fala que sem ela lá deve ser difícil proteger a base do clã dela e fala que se fosse ele, estaria preocupado com aquilo. Ela manda ele ficar calado. O cara fala que foi ela que começou e pergunta se agora está com raiva. Ele fala que não, foi ele que começou com os insultos e diz para pararem agora que ele já está cansado. A Seohan fala para eles irem. A Caolha brava chama ele de desgraçado linguarudo e pergunta como aquelas meras ratazanas da seita King Sheng ousam agir como se fossem poderosos na frente deles. Ela pergunta se eles descobriram sobre as negociações entre o vice-mestre do clã do Trovão e as Flores Brancas e depois o matou. Ela fala que eles realmente jogaram a humanidade deles na lata do lixo. O cara pergunta como ela chegou a essa conclusão e fala que foram eles que passaram 7 anos tentando matar o membro mais promissor deles e pergunta como ela pôde ser tão presunçosa. Em seus pensamentos, a Seohan diz que foi assim que as coisas acabaram. Ela se pergunta o que ela fez de errado. Diz também que o ponto principal daquele problema são eles, mas nunca pensaram que o assassino realmente mataria o Gunsang. Ela fala que ele morreu há tanto tempo, mas todos eles ainda estão sendo influenciados por ele, mesmo aqueles que nunca souberam seu nome. Ela percebe algo, um olhar frio, e sai procurando. Aparece uma pessoa se cobrindo toda. Ela se pergunta se viu errado. A pessoa continua andando e tira o. Sobretudo, o Prota fala que isso ainda o faz sentir bem. Em seus pensamentos, diz que para acender uma fogueira com mais ardor você precisa dos materiais certos, mas ainda há alguns deles por aí, e fala que isso com certeza não é um mau começo. Um tempo depois, a vice-mestre dos mercenários pergunta onde ele estava e fala que ficou esperando por uma eternidade. Ele diz que estava na província Irã e mostra o líder dos mercenários e outro cara. Eles conversam em uma mesa. O líder se apresenta, diz que ouviu muito sobre o Prota e espera que eles possam se dar bem. Ele diz para comerem e menciona que a Ranju ficou muito interessada nele, por isso queria conhecê-lo. Ele fala que agora que está vendo, consegue perceber porque ele é diferente dos demais, pintando os olhos de vermelho e vestindo roupas brilhantes. Ele comenta que o Prota está escondendo muito bem sua aura forte, mas não pode esconder tudo. Nem mesmo essa pequena aura que está vazando é normal. A mulher fica lá concordando com ele. O líder diz que será direto pergunta se o Prota gostaria de se juntar ao grupo das nuvens negras. O Prota fica sério. O líder diz que, para todo mundo, eles são apenas um bando de bandidos, mas ele tem um sonho, tornar o grupo das nuvens negras uma seita renomada. E para isso, ele precisa de mais pessoas. Ele diz que pode dar tudo o que o Prota desejar e aponta para a mulher, dizendo que se ele quiser, ela será toda dele. Ela fica surpresa, mas aparentemente aceita. O outro cara, em seus pensamentos, diz que ela tinha dito que não estava interessada, mas parece estar caidinha por ele, e se pergunta qual será a resposta do Prota. O Prota diz que não está interessado, e o cara cuspe toda a bebida que estava na boca. Todos olham para ele. O Prota, com uma expressão normal, o cara pede desculpas e fala para continuarem conversando.
Agora o prota está com uma expressão séria. O líder diz que é uma pena que ele não esteja interessado e pergunta exatamente no que ele não tem interesse, se é em entrar no grupo ou na mulher. O prota responde que em ambos, que simplesmente não tem interesse em coisas que o deixarão entediado mais tarde. A mulher muda de expressão e se pergunta se ele a recusou e como ousa. Ela volta a sorrir e o clima fica tenso. O líder dá uma risada e diz que era só uma piada. Pergunta por que o prota está tão sério, fala que ele parece um idiota. Ele bate na mesa e encara o prota, perguntando se ele vai recusar mesmo estando disposto a entregar a garota e perguntando se ele sabe o quanto ela vale para ele. Ele fala que dará um conselho a ele, dizendo que seria sábio da parte do prota não se meter com eles, que talvez ele goste de conversar, mas os outros partem para a ação de cara. O prota pede para dizer algo também. O líder fala que está ouvindo. O prota diz que se ele estiver andando na rua e sua cabeça cair do pescoço, é para ele ter certeza de que foi ele. O líder fica com uma expressão séria. O prota sorri e o prota abre um sorriso e diz que foi só uma piada, perguntando por que ele está com aquela expressão séria e falando que ele parece um idiota. O líder fecha a cara. No clã do Céu Dourado, onde a seita King Sheng está alojada, um figurante aparece e diz que voltou. O responsável pela seita, que vou chamar de representante a partir de agora, pergunta o que a seita Ime está fazendo. O cara responde que eles estão dentro do quarto da Flor Branca e ainda não saíram de lá. Ele diz que deixou alguns de seus homens vigiando perto do quarto da Flor Branca. O representante elogia o trabalho e diz para ele descobrir quem está por trás da morte do vice-líder do clã do Trovão o mais rápido possível. Ele diz que a única forma de entender o que está acontecendo é agir de acordo. O cara concorda e menciona que está tentando contatar o clã Ao, pois eles podem ter mais informações sobre isso. Ele diz que eles podem saber quem entrou no clã do Trovão naquele dia, já que possuem olhos espalhados por toda Zeshvan como uma teia de aranha. O representante expressa dúvidas se é uma boa ideia usá-los, mas deixa a decisão com ele. O cara afirma que não vai decepcionar. Em seus pensamentos, o representante percebe que há mais clãs envolvidos do que ele pensava. Ele diz que se não pegarem o assassino logo, tem certeza de que coisas ruins vão continuar acontecendo. Em outra cena, mostra um cara com o ouvido encostado na parede. Em seus pensamentos, ele tem certeza de que estão lá dentro e se pergunta por que não consegue escutar nada. Ele diz que o prota não parece normal e questiona se ele é forte o suficiente para esconder até mesmo o som do próprio coração. Ele abre a janela e faz um sinal para algumas pessoas que estão no telhado. Um deles sai. Em outro lugar, um cara fala que o alvo número 1 não fez nada a noite toda e assim que o sol raiar, eles vão mudar da vigilância remota para a vigilância aproximada. Aparece outro vice-líder do grupo das nuvens negras que elogia o trabalho, dizendo que o líder parece estar preocupado com ele, por isso, eles têm que vigiá-lo o tempo todo. O cara diz que informará seus homens. O vice-líder diz que eles só precisam continuar fazendo o que sempre fizeram e menciona que os 3 portões na entrada da seita King Sheng são um problema, pois eles não podem passar com suas forças por lá. Para usar seus 200 homens montados, eles terão que derrubar aqueles portões. Ele percebe algo e arremessa algumas facas no teto, mas não acerta nada. Ele se pergunta se foi apenas imaginação, mas tem certeza de que sentiu olhos ali. Ele diz que talvez esteja apenas nervoso, e então o Brago aparece atrás dele. Esses foram mais alguns capítulos. Se gostou, deixa o like e comente para a parte 9. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k. Valeu!